Boa tarde, pessoal. Boa noite. Bom dia, dependendo da hora que você estiver vendo aí. Então, a gente vai começar nossos conteúdos com a parte físico-química. Então, o início em si dos conteúdos do segundo ano, que é a chamada físico-química. Então, tem a palavra física, já vão saber. Tem a ver com cálculo. Então, a gente vai ter questões envolvendo cálculo, questões envolvendo fórmulas, mas no geral não é tão complexo, tá certo? Então, observe aí que minha carinha agora tá aparecendo, porque eu sei que vocês já estão com saudade de mim, então tem que me ver também. Então vamos lá. Soluções. Soluções são misturas resultantes da união de duas ou mais substâncias diferentes, que se apresentam obrigatoriamente em uma única fase no seu aspecto visual, como a água do mar formada pela associação de água e diferentes sais. Então, isso é uma solução. A água do mar é uma solução. Eu tenho a junção de uma substância em grande quantidade com substâncias em pequenas quantidades. Então, quando eu misturo as duas, nós temos uma solução, certo? Então, as soluções, elas podem se tratar de homogêneas, certo? São as soluções que são formadas pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido no outro, ou seja, eu tenho uma solução em que eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Então, é homogêneo, tem apenas uma visão, apenas uma fase, certo? Esse material dissolvido é denominado soluto, ou seja, por exemplo, água e sal. Eu tenho água e eu tenho sal. O sal, no caso, é o dissolvido, é um soluto. Já a água, ela vai estar em maior quantidade, chamamos ela de solvente. Então, substância em menor quantidade, soluto. Substância em maior quantidade, solvente. Quando misturamos os dois e dissolvendo o soluto no solvente, nós chamamos de solução. Tá certo? Então, essa questão de solução de dissolver uma substância na outra vem muito de solubilidade. Então, existem substâncias que têm solubilidade em água, mas tem substâncias que não possuem solubilidade em água. Por exemplo, com alguns compostos orgânicos que é formados em si, que são apolares, formados principalmente por gorduras, eles não são solúveis em água. Então, eles vão ser solúveis apenas em solventes orgânicos, certo? Vão ser solúveis apenas em solventes orgânicos. E alguns solutos que são solventes em água, são dissolvidos em água, eles vão depender muito do seu coeficiente de solubilidade, que basicamente tem a ver com temperatura e quantidade. Então, a temperatura pode dizer o seguinte, ó, para dissolver em um copo de água de 100 ml, a temperatura ambiente são 20 gramas de sal. Se eu aumentar a temperatura, é diretamente proporcional. Então, quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de soluto sendo dissolvido. Então, se em temperatura ambiente eu consigo dissolver totalmente 20 gramas de sal, em uma temperatura alta, por exemplo, uma temperatura de fervura, eu vou conseguir dissolver 40 gramas de sal, 50 gramas de sal. Vai depender muito de situação. Então, ó, observem que quando você vai cozinhar alguma coisa, colocar água no fogo, coloca sal, quando a água está fria, o sal fica muito no fundo da panela. No momento que a água vai esquentando, ela vai conseguir dissolver muito melhor o sal, tá certo? Então, isso tem a ver com solubilidade, o coeficiente de solubilidade. Pedi para vocês até fazerem uma pesquisa sobre isso. Então, ó, eu vou estar só fazendo um resumo bem breve do que vocês já pesquisaram. Então, as soluções elas podem ser classificadas quanto ao estado físico delas: sólidas, líquidas ou gasosas. Soluções sólidas são soluções em que o material vai estar em estado sólido, mas não precisa ter apenas um tipo de material. Por exemplo, ouro 18 quilates. O que é um ouro 18 quilates? É um ouro que vai conter uma certa quantidade de material dourado, que vai conter uma certa quantidade de ouro, mas também vai conter quantidade de outras substâncias, certo? Ele não é 100% puro. Então, ele é uma solução. Tem várias substâncias juntas, misturadas. Líquidas. A própria água com sal é uma solução líquida. Refrigerante também é uma solução líquida. Eu vou ter uma certa solução ali, refrigerante com gás. É uma solução líquida. E gasosa, o próprio ar que a gente respira, é uma solução gasosa, porque vai existir vários sais diferentes. Sais não, gases diferentes no ar. Então,
é uma solução gasosa, certo? As soluções elas podem ser classificadas em iônica ou moleculares. Iônicas é quando a gente vai ter uma solução contendo compostos iônicos, como sais, certo? Se eu tivesse um sal dissolvido em água, como é o cloreto de sódio, é uma solução iônica. Solução molecular, eu vou ter a glicose. A glicose é uma substância molecular e não iônica, diferente do sal, que ela vai estar dissolvida em água. É uma solução molecular, assim como a glicose, eu posso ter também o álcool. Se eu misturar água com álcool, eu vou ter uma solução molecular, porque o álcool não vai formar íons dentro da água, diferente dos sais, diferente dos ácidos, diferente das bases. E, soluções moleculares não contêm íons. E aí que a gente entra no que importa, que chamamos de concentrações das soluções ou aspectos quantitativos das soluções. Então, a gente vai determinar quantidades. Vou determinar a quantidade de um soluto, a quantidade de um solvente, a quantidade de massa, a quantidade de volume, certo? Uma certa concentração por determinado volume e por aí vai. Então, isso é o que chamamos de determinar as concentrações ou os aspectos quantitativos das soluções. A primeira que dizemos, é o que chamamos de concentração comum. Ela é representada pelo C. Então, ó, o C maiúsculo, ele representa o símbolo da concentração comum. E o que é a concentração comum? Observem que a concentração comum é a massa do soluto, certo? Que tem que estar em gramas dividido pelo volume da solução, certo? Que ele tem que estar em litros. Então, ó, o que é a concentração comum? É a massa do soluto, a quantidade de soluto em gramas, dividido pelo volume da solução em litros. Então, isso é o que chamamos de concentração comum. Então, concentração comum é igual a massa sobre o volume. Massa do soluto sobre o volume da solução. Então, isso aqui é a primeira forma. É muito simples. Como também os cálculos envolvendo ela também são simples. Então, vocês têm aqui a seguinte situação. Ao dissolver 100 gramas de NaOH, que é uma base, certo? Em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. A concentração comum dessa solução será igual a... Então, lembra, tem que ser sempre a concentração... Acabei riscando, sem querer aqui. A concentração comum, certo? Ele quer saber a concentração comum. Então, lembra, concentração comum é igual a massa sobre volume. Então, nós pegamos a massa, que é 100 gramas, lembre que a concentração comum é em gramas, dividido pelo volume em litros. Qual o volume? 400 ml ou 410? 400 ml é de água. Então, 400 ml é apenas do solvente. Então, 410 é o volume da solução. Ele está em ml, então lembre que concentração comum ela é calculada em litros. Então, transformamos ml para litro. Como a diferença é de 1000, ou seja, 1 litro tem 1000 ml. Então, para transformar em ml em litros, do menor valor para o maior valor, dividimos por 1000. Então, nós vamos ter aí cerca de 0,41 litros, certo? 0,41 litros de solução. E a massa é 100 gramas. Então, ó, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, observe. Eram 410 ml ao volume da solução. Eu transformei em litro, dividi por 1000, então é 0,41. Colocando na fórmula que é concentração comum é igual a massa sobre o volume, massa do soluto sobre volume, a massa do soluto é quanto? 100 gramas. Então, 100 dividido por 0,41 litros, que é o volume da solução. Então, ó, como dividimos, nós vamos ter a seguinte concentração comum: 243,9 gramas por litro, ou seja, gramas por litro. Não estou dividindo, ó, por isso que tem isso aqui, ó, de divisão, gramas por litro, certo? Então, isso aqui é o que chamamos de concentração comum. É só colocar na fórmula, é bem simples. Colocou na fórmula, acabou-se. Segundo exemplo. Dissolve-se 20 gramas de sal de cozinha em água.
certo? Qual será o volume da solução sabendo que a sua concentração é de 0,05 gramas por litro? Professor, ele quer saber agora o volume. Então, observe. Ele dá a massa, ele dá a concentração comum. Observe que é em gramas por litro. Então, ele já está dando a concentração comum. Se ele já está dando a concentração comum, ele quer saber, nesse caso, o volume. Então, nós temos aqui, ó, concentração comum, infelizmente não tem como fazer de forma perfeita. Concentração comum, ela é igual a massa sobre o volume, certo? A massa sobre o volume. Nesse caso, como ele está dando já a concentração comum, ele está dando também a massa, nós queremos descobrir o volume, certo? Nessa situação, a gente faz meio pelos extremos, certo? Então, a concentração comum multiplicando o volume e a massa sendo isolada, ok? Para depois a gente fazer o processo de meio pelos extremos e após a divisão. Quem está multiplicando vai passar a dividir. Então, observe o seguinte, ó. 0,05 gramas por litro, que é a concentração comum, é igual a massa, que é 20 gramas, dividido pelo volume que a gente quer descobrir. A gente faz isso aqui, ó, meio pelos extremos, certo? Aí a gente vai ter aqui o seguinte, vai ter 0,05 gramas por litro vezes o volume igual a 20. Quem está multiplicando, ó, vai passar a dividir. Então, 20 gramas dividido por 0,05. Logo, o volume será igual a 400 litros. Tá certo? Lembre que concentração comum é trabalhada em litros, não em ml. Então, estava multiplicando, ó, firme aí pelos extremos, passou a multiplicar. Quem está multiplicando vai passar a dividir, certo? Então, esse valor aqui vai estar dividindo o 20. Então, 20 dividido por 0,05. Outra situação. Um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo que um frasco de 500 ml dessa solução existe cerca de 5 mols de etileno glicol, a concentração comum dessa solução em gramas por litro é. Primeira coisa que a gente tem que saber é quantos mols são, quanto é a massa de 5 mols. Ele dá o volume, observe que ele dá o volume e dá a quantidade de mols e a estrutura química do etileno glicol. Observem que cada carbono pesa 12 gramas, cada hidrogênio pesa 6, quer dizer, pesa 1, que no caso vai dar 6 aqui, ó, e cada oxigênio pesa 16. Então eu tenho aqui ó, 24, certo? 24 com 32 vai dar 56, 56 com 6, 62, certo? Não é nada, 62. Então é isso mesmo, ó. 62 gramas por mol. Então, um mol só, observe, um mol, apenas um mol disso aqui, é 62 gramas, certo? É 62 gramas. Só que ele diz que tem quantos mols? 5 mols. Então, eu tenho isso aqui, certo? Vezes... Eita, 5 vezes 5, certo? Então, ó, que vai dar cerca de 310 gramas. Então, descobrimos a massa. Segue agora a fazer a fórmula. Então, observem que o valor em volume está em ml. Normalmente tem que transformar em litro, a gente divide por 1000. Então, ó, concentração comum é igual a massa do soluto sobre volume. A massa é quanto? 310. E o volume? 0,5. Então, 310 dividido por 0,5 será igual a 620 gramas por litro. Letra E. Certo? Observe que é bem simples. É tentar entender a questão e colocar ela na fórmula e acabou. Certo? Pega os dados, tenta descobrir quais são os dados que vão ser utilizados, coloca na fórmula e responde. Certo? A segunda é o que chamamos de densidade. Certo? A densidade é muito semelhante à concentração comum. Só que a densidade ela não calcula a massa do soluto, ela calcula a massa total da solução.
Isso aqui, ó, é a massa da solução sobre o volume da solução. Enquanto a concentração comum era a massa do soluto sobre o volume da solução, a densidade é a massa do soluto, ou melhor, a massa da solução sobre o volume da solução, tá certo? Então, é a relação entre a massa e o volume da solução. Então, observem aqui o seguinte. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será de... Observe, se fosse na outra situação, eu pegaria apenas se fosse em concentração comum, eu pegaria apenas os 30 gramas. Por quê? É a concentração comum, é a massa do soluto, a massa do sal. Só que a densidade trabalha com a massa total da solução sobre o volume total, que nesse caso é 30 gramas de sal mais 30 gramas de água, que vai dar, no caso, 330 gramas, tá certo? Então, a gente vai dividir a densidade não é gramas sobre o volume, então a gente divide 330 dividido por 300. Professor, mas não vai dividir por 1000 não para transformar em litro? No caso da densidade, não. A densidade não implica determinar o valor em volume, tá certo? O volume não precisa ser determinado. Então, se ela está trabalhando em ml, você calcula em ml, a não ser que a questão queira de forma diferente. Mas se não, continua sendo em ml, tá certo? Então, ó, densidade é igual a massa sobre volume, com a massa 30 mais 300, que vai dar 330. E o volume é 300. Não precisei transformar porque eu estou trabalhando com densidade e não com concentração comum, que vai ser igual a 1,1 gramas por ml, tá certo? Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio de densidade de 3,6 gramas de 3,6 gramas por centímetro cúbico. A massa do mercúrio contida no vidro é... Observe que ele está trabalhando por centímetro cúbico. Pessoal, isso não é comprimento. Na verdade, centímetro cúbico é uma medida de volume. Cada centímetro cúbico contém 1 ml. Logo, 200 centímetros cúbicos contém 200 ml. Tá certo? Então, a densidade do mercúrio é 3,6 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho 3,6 gramas por ml. Certo? Então, ó, nesse caso, ele já está dando o volume e ele está dando a densidade. O que é que a gente vai querer descobrir? A massa do mercúrio. Então, ó, aqui ele colocou, nessa situação, ele colocou dessa forma para a gente fazer meio pelos extremos. Mas pode também estar utilizando a fórmula. Eu posso utilizar a fórmula densidade é igual a massa sobre o volume, certo? Qual é a densidade? 13,6. Então, substitua aqui, ó, nesse D, eu vou colocar esse 13,6 aqui, certo? E o volume, eu vou estar colocando isso aqui, que é 200. Então, a gente faz aqui, ó, meio pelos extremos. Já sabemos o valor da massa. Multiplicamos a densidade pelo volume, multiplicando os dois, ó, densidade. Densidade vezes o volume vai dar 2.720 gramas. Como ele está pedindo em quilos, a gente divide por 1000, que vai dar 2,720 quilogramas. Certo? É bem simples. Eu vou estar parando aqui nesse dado, tá certo? Porque eu vou passar exercícios para vocês, vendo cada uma dessas fórmulas aos poucos. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, tá certo? Valeu, pessoal.